Amados irmãos, graça e paz. Hoje, dia 24 de maio, nós estamos reunidos como Igreja Presbiteriana do Prado para mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Por mais que a gente tema o que está acontecendo ou o que há por vir, por mais ansioso que esteja o nosso coração, por mais preocupações que a gente tenha tido ou esteja tendo, por mais sofrimento que a gente esteja passando, nós reconhecemos a glória e a majestade do Altíssimo. E é por isso, irmãos, que como igreja nós estaremos glorificando, honrando, adorando o nosso Deus neste dia. Eu quero falar da minha alegria de poder pastorear uma igreja que permanece viva, mesmo distante. Já são 2 meses e meio de isolamento e, irmãos, a Igreja Presbiteriana do Prado tem manifestado firmeza, confiança no Senhor. Eu tenho tido a oportunidade de pastorear pela internet, por telefone, pelo WhatsApp. Toda semana eu eu trato com pelo menos 15 famílias da igreja e tenho percebido a firmeza na fé dos irmãos que em tempos tão complicados como os que vivemos aqui na nossa cidade do Recife, as broncas que o Brasil tem enfrentado e o mundo, percebemos que os irmãos permanecem firmes na fé, firmes na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero fazer a leitura neste momento de Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós chamamos a adoração, nós conclamamos a igreja para adorar, a despeito das circunstâncias, a despeito das lutas e dificuldades. Quero convidar os irmãos a cantarem comigo o hino de número 21 do nosso inário, que exalta a grandeza de Deus. Ao Deus de Abrão louvai. Hino de número 21 do nosso inário. Ao Deus de Abrão louvai, no vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou. Minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, eis por mandado
céu. Minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor. E Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor. Feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Cristo se jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor. E para sempre engrandecer seu Redentor. Oremos. Pai querido, Pai amado, neste momento em que nós nos reunimos em culto e adoração, mesmo que de forma virtual, nós reconhecemos Tua glória e Tua majestade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós reconhecemos o governo e o controle que o Senhor exerce sobre todas as coisas. Nós reconhecemos, ó Deus, os pactos, a aliança que o Senhor tem com o seu povo. Nós podemos falhar. Nós somos inconstantes e volúveis por natureza, mas, ó Deus, o Senhor jamais falha e jamais falhará em seus propósitos. Obrigado pelo privilégio de nos reunirmos, ó Deus, para adorar, para louvar o Teu nome. Obrigado, ó Deus, pela nossa querida, amada Igreja Presbiteriana do Prado. E também, ó Deus, nós te louvamos pela vida de, ó Deus, todos aqueles que, mesmo não sendo membros de nossa igreja, têm nos acompanhado por este canal. Que a graça do Senhor seja plena e abundante sobre todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Gostaria de chamar sua atenção. Vamos ler no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Esse momento é um momento de confissão de pecados. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesse momento nós vamos passar alguns instantes de oração silenciosa, confessando o nosso pecado, sabendo que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Oremos. Pai de bondade e de misericórdia, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela salvação. Nós somos gratos, ó Pai, porque morreste no nosso lugar, ali na cruz, ressuscitaste e ao terceiro dia estás ao direito do Pai intercedendo por nós, Pai. Nós somos gratos pela salvação mais uma vez, pelo perdão. Nós somos gratos, Pai,
pela tua infinita misericórdia, que é a causa que não tem nos consumido. E também, Pai, nós te rogamos nesse momento dessa pandemia, nesse momento de incerteza, de dúvida, mas a nossa esperança é em Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar. E o nosso objetivo aqui na terra é te glorificar e te louvar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui para compartilhar um pouco com os irmãos da palavra e dizer da nossa saudade, que estamos da igreja, né? E que pedimos a Deus que em breve possamos nos encontrar novamente para cultuarmos juntos ao nosso Deus. E é um privilégio para nós e agradecer essa oportunidade ao pastor que nos concedeu para estarmos compartilhando um pouquinho com os irmãos. E queremos deixar um salmo para a meditação dos irmãos, que é o Salmo 121. Passa a palavra para a Luana para ler um pouquinho do salmo. É o Salmo Graça e Paz, o Salmo 121 que fala: elevo meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então o meu socorro e o teu socorro vem dele. Em meio a essa pandemia, irmão, a gente temos que crer tão somente em Cristo Jesus, que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, vai ser bem rapidinho, né? Então estamos com muita saudade, o coração apertado. Se eu for falar aqui, eu vou chorar. Então eu deixo um beijo e um abraço para vocês. E o nosso Fiquem em Casa. A paz do Senhor, irmãos, que os irmãos estejam bem, estamos orando para que todos estejam bem, estamos com saudade do convívio, de estar abraçando os irmãos, de estar cumprimentando, se confraternizando, né? Estamos com saudade de estarmos cultuando a Deus no templo e continuamos orando e estamos em oração para que Deus esteja guardando todos, que Deus esteja nos livrando de todo o mal e que esteja principalmente dando força para a gente pra gente descansar nele e saber que todo esse momento é tudo permissão dele. Abraço a todos, beijo. Mas não podem empurrar, não. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Beijo, gente. Um abraço. Abraço. Até breve, se Deus assim permitir. Tchau. Tchau. Dá tchau, não é? Tchau. Olá, graça e paz, irmãos. Bom dia, irmãos. Muita saudade, estou com muita saudade. Mesmo eu falando com alguns irmãos que ligam para mim, falam comigo, mas a saudade de estar junto, dar um abraço é muito grande. Estou com muita saudade, mas sabemos que Deus está no controle e daqui a um tempo nós vamos estar juntos para dar aquele abraço que a gente gosta de dar. Vocês sabem como eu sou, né? Que gosto de abraçar. Então, a gente ainda vai dar esse abraço em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e chegue logo esse dia. Amém. Amém. Tchau. Graça e paz, meus irmãos. Nós somos aqui a família Vieira e a gente aqui vai deixar um versículo para a meditação dos irmãos, 2 na verdade, que se encontra em Isaías 41, versículos 10 e 13, que diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Aqui é Deus falando do povo de Israel, dizendo para eles que eles não tivessem medo, porque o Senhor estava com eles. E que eu, Deus, que fortalecia eles, que ajudaria eles, que os sustentaria com a sua destra. E no final do versículo 13 ele diz: porque o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então, nesse tempo de pandemia, que a gente possa desenvolver essa fé, essa confiança em Deus, sabendo que o Senhor é o nosso fortalecedor, o nosso ajudador durante esse tempo, e que nós oremos para que Deus assim cumpra com a sua vontade por meio dessa pandemia. A gente sabe que tudo que está acontecendo está de acordo com o que Jesus disse em Lucas 13,
sobre o fim dos tempos, que haveria epidemias. Nós estamos vivenciando o cumprimento da profecia de Jesus do final dos tempos, mas que a gente possa se manter firme sabendo que a nossa redenção está próxima e que a gente venha se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém. E nós queremos também saudar a nossa igreja com a paz do Senhor e dizer para cada um, né, de vocês que realmente tenham cada dia mais fé, busquem cada dia mais a Deus e que nós possamos orar mais, porque a situação está cada vez mais séria, não é? E dependemos agora só do Senhor. E cremos que o nosso Deus é com cada um de nós e que nós possamos ter paz no Senhor. E que o Senhor continue nos abençoando e que com certeza, assim que tudo isso passar, nós vamos poder nos encontrar para nos confraternizar na nossa igreja e com certeza vamos ter um culto em ação de graça ao Senhor, né, para agradecer e glorificar a Deus por tudo que estamos passando, porque Deus é com cada um de nós. E nós estamos com muita saudade de todos, estamos com muita saudade da minha senhora da SAF, que Deus continue abençoando cada uma delas e estamos com muita saudade demais de cada uma. Beijo para cada um de vocês e logo mais nós vamos nos encontrar, se Deus permitir. Amém. Fiquem na paz. Amém. E fiquem em casa. Irmãos e irmãs, tudo na paz. Minhas irmãs, estou com muita saudade de vocês por causa dessas doenças que está acontecendo. Mas em nome de Jesus vai acabar essa, para a gente se abraçar mais uns dias, em nome de Jesus. Estou com muita saudade do meu pastor, de levar aquele abraço que ele me dá, aqueles abraços que ele dá na gente. Estou com muita saudade. Também estou com saudade, como da mulher dele? E Égia também, estou com muita saudade dela, que Deus abençoe ela, os filhos dela, dê a saúde deles, São Deus. Também, eu peço também que ore mais por mim, pela minha vida, pela minha saúde. Pela graça de Deus, estou passando bem, em teu nome, Jesus. Agradeço por tudo, Senhor. Senhor, abraço para todos. Amém. A graça e a paz, irmãos. Estamos aqui para louvarmos 2 hinos, para adorarmos ao Senhor neste momento. Porque a fé é o que importa nesse momento. Para que a gente não desista de ter fé e que a gente o adore em espírito e verdade.
em poderes, em altura, em profundidade, em qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, que continuem confiando, tendo fé nessa pandemia, que Deus está no controle. Deus está no controle de tudo isso. E nada disso vai nos fazer deixar de ter fé nele. Amém? Amém. A Bíblia Sagrada instrui, orienta a devolver-nos, a levarmos à casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Neste momento, irmãos, nós vamos consagrar nossas vidas e nossos bens ao Senhor. O princípio do dízimo, do desprendimento, irmãos, do que é material, de nós mesmos, da contribuição financeira, do sustento e da manutenção da obra do Senhor, nós vemos, irmãos, desde o Gênesis ao Apocalipse. Dízimo é uma bênção, irmãos. Por isso que as Escrituras afirmam: melhor é dar que receber. Você pode ver na imagem que foi projetada, como também, irmãos, nas mídias, as contas em que os irmãos estão depositando seus dízimos, suas ofertas. Eu quero dizer para os irmãos que não compreendo como, mas a Igreja Presbiteriana do Prado não está devendo absolutamente nada. Deus é fiel. Deus é fiel. Os missionários estão recebendo sua manutenção, irmãos estão sendo assistidos pela junta diaconal, através da junta diaconal, os compromissos, os impostos, as taxas, todas sendo pagas, e nós louvamos a Deus, porque Deus é fiel. E, irmãos, tem essa fidelidade de Deus, tem de fato tocado na vida dos membros de nossa igreja, que se mantém fiel na entrega dos seus dízimos e de suas ofertas. Eu quero dizer para os irmãos que Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa, irmãos, de nossos recursos. Na verdade, nós é que precisamos aprender a dar, a doar, a nos desprendermos, irmãos, de tanto desejo de consumo e dizimar demonstra tanto um ato de fidelidade a Deus, como também demonstra gratidão por entender que tudo que temos e tudo que somos provém do Senhor. Mas, irmãos, eu quero declarar que neste tempo de pandemia, vários irmãos, e olha que nós não sabemos da realidade de todos, mas vários irmãos, como consequência de uma economia quebrada,
como consequência da pandemia, o comércio, as atividades que não são consideradas essenciais, paradas. Existem muitas pessoas passando por dificuldades, muitas pessoas passando por privação. E a igreja não pode ser insensível, irmãos. A igreja não pode ser insensível a esta realidade. Existem pessoas que são mais tímidas, que se sentem constrangidas em compartilhar uma necessidade básica, mas particular e pessoalmente. Você pode conversar com seu pastor. Irmãos, eu guardo segredo. Aquilo que tratam comigo, eu não falo com ninguém. Se você tiver mais intimidade com o presbítero João Batista, pode falar com ele. Se você tiver intimidade com o presbítero Otoniel, pode falar com ele. E a igreja vai fazer aquilo que puder. Nós somos uma família. Mas, irmãos, tem muita gente que perdeu o emprego. Muita gente que perdeu o sustento. Então, nesse momento de ofertório, nós vamos orar, não somente por aqueles que têm tido condições e o privilégio de dizimar e de ofertar, mas vamos orar também por aqueles que estão passando por lutas e dificuldades. Eu quero, como pastor de uma igreja que eu amo apaixonadamente, quero que os irmãos relembrem que Deus se revela como Jeová Jiré, o Deus da providência. Mas aqueles que não podem dizimar neste momento, nem por isso devem deixar de consagrar as suas próprias vidas para a glória do Senhor. Portanto, este momento é um momento de dízimos ou de consagração, de dízimos, ofertas e também uma consagração de vida. Deus abençoe você que está passando por aflição na área de finanças, que Deus te cubra de bênçãos, que o Senhor possa prover em todas as coisas a vida dos irmãos. Oremos. Ó Deus, neste momento de consagração, de bens e de vidas ao Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela alegria, pelo privilégio de podermos dizimar, ó Deus, com fidelidade ao Senhor, entregar aquilo que pertence ao Senhor. Obrigado, porque, ó Deus, as contas da Igreja Presbiteriana do Prado estão em dia. Ó Deus, nada, absolutamente nada o Senhor tem permitido que falte à tua igreja. Louvado seja o teu nome. Mas neste momento, ó Deus, eu quero interceder por aqueles que estão desempregados. Ó Deus, por aqueles que passam por aflição, com compromisso, com a responsabilidade de manter a sua família, mas perderam suas fontes de renda. Pai querido, em nome de Jesus, visite a tua igreja, visite o teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, acrescentar fé, que o Senhor possa, ó Deus, permitir que sintam, ó Deus, o afago do Senhor, o zelo do Senhor, ó Deus, o cuidado do Senhor em suas vidas. Não permita que os teus servos passem por privações. Pai, em nome de Jesus, atue, que o Senhor possa agir neste momento de pandemia, ó Deus, na vida dos membros de nossa igreja e, ó Deus, do nosso povo que tem passado por sérios e graves problemas econômicos. Aproveitamos também, ó Deus, o momento para consagrarmos as nossas vidas para a tua glória e teu louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Para a nossa meditação, eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Efésios, no capítulo 4, faremos a leitura do versículo 17, ou dos versículos 17 ao 24. Leiamos a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Oremos mais uma vez ao Senhor, para que Ele nos ilumine a compreendermos a sua palavra revelada, que Ele nos fale ao coração, e que essa palavra ministrada possa trazer não somente uma nova reflexão, mas também uma mudança de atitude em direção à vontade de Deus explícita, clara em sua palavra. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio de abrirmos e lermos a tua palavra, e, ó Deus, o mesmo Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever, ó Deus, essa carta aos Efésios, este texto lido, possa nos iluminar neste momento, ó Deus, para compreendermos este texto. E esta compreensão possa trazer mudança na nossa visão do mundo, na nossa atitude cristã, e isso possa trazer amadurecimento no nosso relacionamento contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, a epístola aos Efésios é uma epístola riquíssima em orientações e diretrizes para a vida cristã, não somente individual, mas na coletividade, como a igreja deveria proceder. Essa epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente nos anos 61 ou 62 da era cristã. Paulo, se referindo à prisão nesse livro, provavelmente se referindo ao primeiro período em que ele foi preso, mas estava em prisão domiciliar, e em prisão domiciliar tinha certas liberdades, e foi na ocasião então que ele escreveu esta carta sobre esta prisão. Nós lemos em Atos no capítulo 28. E o texto inteiro, o texto que foi lido, irmãos, fala acerca do contraste da vida cristã com a vida de impiedade, a vida de um crente e a vida de quem não é crente. A relevância deste texto para os nossos dias é muito grande, sobretudo, irmãos, porque nós vivemos tempos de isolamento. A igreja não pode se reunir no seu templo. Nós temos menos contato com os irmãos, e muitos crentes
negligenciam as disciplinas espirituais, como a leitura diária da palavra de Deus, uma vida de oração e piedade. Muitos negligenciam os compromissos feitos com o Senhor e, portanto, irmãos, nesta complexidade em que vivemos em nossos dias, é necessário constantemente reavaliarmos a nossa vida cristã. Voltemos para o texto. No versículo 17, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo declarando como uma exortação como é a vida do gentio, referindo-se às pessoas que não tinham tido uma experiência de conversão, uma experiência de vida cristã e não compreendiam absolutamente nada da vida espiritual, apontando tanto no versículo 17 quanto no versículo 18, três aspectos da vida dos gentios naqueles dias. Lemos: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Então, a exortação é que aqueles que experimentaram uma conversão, a palavra grega é metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. Conversão significa que você estava andando numa direção e você passa a viver numa direção oposta, completamente diferente. Então, se você passou por essa experiência, se você é convertido e se declara crente, cristão, servo do Deus vivo, então não deve viver como vivem os gentios. E aí ele aponta três aspectos aqui no versículo 17 e 18. Primeiro, ele declara que os gentios vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, os gentios têm a sua forma de pensar, têm a sua forma de compreender religião, como deve ser a vida, como deve ser a liberdade, e acha que é inteligentemente capaz de definir, de determinar, de raciocinar para tomar as decisões a fim de seguir o caminho que ele decide tomar. Então, primeiro, os gentios vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, não é? Eu sou eu, penso da forma que penso, eu vou viver do jeito que eu acho que eu devo viver, porque é assim que eu entendo a vida, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem que se meter na minha vida. Pois bem, irmãos, essa é a primeira forma descrita pelo apóstolo Paulo da maneira dos gentios viverem. Em segundo lugar, no versículo 18, declara que os gentios vivem obscurecidos de entendimento. Obscurecidos de entendimento. Ou seja, não existe uma compreensão das verdades espirituais. A Bíblia, o conhecimento de Deus, a revelação de Deus está como que encoberta aos olhos dos ímpios. Eles não têm o conhecimento de Deus. É dessa forma que vivem os ímpios. E não é por outra razão que fazem o que fazem, que vivem numa vida de impiedade. Por quê? Porque tem o seu conhecimento obscurecido.
o seu entendimento obscurecido. Não há uma compreensão de quem é Deus, do propósito da vida, da vontade de Deus para a vida do seu povo na terra. Então, por causa dessa falta de conhecimento, os ímpios continuam vivendo em sua vida de impiedade. Em terceiro lugar, nós vemos que os gentios, se referindo aos ímpios, aos não convertidos, vivem alheios à vida de Deus. É natural, irmãos, que aquele que não tem o seu coração e a sua mente abertos para o conhecimento de Deus, tendo o seu entendimento obscurecido, vai viver uma vida alheia a Deus, distante de Deus, sem um relacionamento pessoal com Deus, sem de fato entender que o seu propósito de vida é a glória de Deus. Então, os ímpios vivem desta maneira. E diga-se de passagem, a maioria das pessoas vivem como se Deus não existisse. Então, neste texto, vemos primeiramente como viviam os gentios. Lemos no versículo 19 as consequências de uma vida desta, né? Viver na vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Qual é a consequência de viver desta forma? Nós lemos no versículo 19: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É a consequência de viver uma vida como um ímpio, como quem desconhece a Deus, como quem nunca teve uma vida, uma experiência real de conversão, de relacionamento com o Senhor. Por esta razão, o conceito do certo e do errado, irmãos, não tem sentido para eles. O conceito de ética cristã, de normas, de padrões estabelecidos por Deus para a nossa vida, eles são insensíveis a essas realidades. E, como consequência, o que nós lemos? Eles se entregam à dissolução para viver da forma que o coração deseja. Já tratei em certa ocasião sobre isso. É o que no mundo contemporâneo chamamos de ética do desejo. Na ética cristã, uma ética judaico-cristã, ela é normativa. Nós cremos que o conceito de certo e errado é estabelecido por Deus. E esse é o caminho que Deus instrui, guia, dirige e orienta o seu povo. E essa é uma forma de encarar a vida sobre a ótica de Deus e, portanto, a maneira correta de se viver. Pela ética do desejo, irmãos, não existe conceito de certo e de errado. Pela ética do desejo, não existe o conceito de pecado. Pela ética do desejo, o que acontece é o seguinte: se você deseja, se você tem vontade de agir daquela maneira, fazer
agir um comportamento daquela maneira, daquela forma que você pensa, que você sente, então não tem nada demais. Não tem nada demais, né? Paz e amor. Estou experimentando a vida. Estou experimentando os prazeres da vida. Não é? A gente tem que viver sem que tenha uma pessoa no meu ouvido dizendo o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Assim que diz a ética do desejo. Inclusive, a grande maioria dos psicólogos na nossa geração tratam seus pacientes sobre esse prisma, essa ótica da ética do desejo. Os desejos não devem ser reprimidos e o trabalho do psicólogo que tem essa perspectiva da ética do desejo, o trabalho dele é tratar as emoções, os conflitos psicoemocionais do indivíduo, para que ele faça aquilo que ele deseja fazer sem ter sentimento de culpa, sem sentir remorsos ou arrependimentos. Não é? Assim agem os psicólogos que são desta área, que acreditam de fato que o que deve reger o comportamento humano é o seu desejo, a ética do desejo. Todavia, irmãos, como crentes, nós não pensamos desta forma, nós não pensamos desta maneira. Pela falta de conhecimento, como lemos nos versículos 17 e 18, pelo entendimento obscurecido e também pelo distanciamento de Deus, por não ter um relacionamento com Deus, diz o texto que os ímpios se entregam completamente à sua vida de impiedade, ao que lhe é natural, fazer o que dá na cabeça, fazer aquilo que deseja o coração e sem se preocupar com as consequências de seus atos irresponsáveis. E aí tem tanta gente que vive na promiscuidade, achando que tudo é normal, que toda forma de amor é normal, não é? Por isso há uma linha muito forte nos nossos dias aprovando o movimento LGBT, que nega completamente a Bíblia como palavra de Deus, rejeita a ética normativa judaico-cristã e repudia o que as Escrituras afirmam sobre, por exemplo, pureza sexual. A Bíblia chama de torpeza e de abominação um relacionamento que não é natural de um homem com uma mulher, tal qual Deus criou e Deus orientou para que pudéssemos viver. Deus chama como abominação o relacionamento de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher. E ainda existem outros desvios, irmãos, que igualmente são verdadeiras aberrações, como, por exemplo, a necrofilia. Existem casos de pessoas que têm relacionamento sexual com mortos. A zoofilia, também chamado de bestialidade, que é o relacionamento sexual com animais. Isso é mais comum do que os irmãos imaginam. Já conheci muitas pessoas que eram viciados
no relacionamento sexual com animais. E muitos outros desvios de conduta, de personalidade, de caráter. Irmãos, é a consequência de quem vive longe de Deus e a descrição, irmãos, de como vivem os ímpios, como consequência desse distanciamento de Deus. Seguindo o texto, irmãos, o apóstolo Paulo começa a falar acerca do contraste que existe entre a vida dos ímpios, a vida daqueles que não conhecem a Deus, para a vida daqueles que tiveram uma experiência de conversão, uma experiência transformadora na sua vida. A partir do versículo 20, mas não foste assim que aprendestes, desculpe-me, mais uma vez, versículo 20, mas não foi assim que aprendestes de Cristo. E aí, no versículo 21, tem uma condicional, e isso, irmãos, é muito pesado para a minha vida e para a sua vida, é muito pesado. Diz no versículo 21, se é que, de fato, então, dois aspectos que ele levanta: o tendes ouvido, ou seja, se é que, de fato, você ouviu a Cristo pela instrução, pela pregação, pelo discipulado, pelo ensino, pela palavra. Então, se é que você o tem ouvido, e em segundo lugar, e nele fostes instruído. Se fomos instruídos nos caminhos do Senhor, na vontade expressa, revelada do Senhor em sua palavra, se somos ou fomos instruídos na vida cristã, se é que o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade de Jesus. Depois, então, irmãos, ele declara 3 aspectos que divergem completamente, irmãos, da vida do ímpio, que vai numa direção completamente oposta àquele ou àqueles que vivem uma vida de impiedade. Vamos ver 3 aspectos, acompanhem comigo, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, a que o apóstolo Paulo está se referindo? Ao trato passado é a experiência de conversão. Ao trato passado está se referindo ao momento em que nós ouvimos a palavra e somos tocados pelo Espírito Santo, e somos chamados pelo Espírito Santo para uma relação pessoal e íntima com Deus, reconhecendo que Jesus Cristo é o único Senhor e suficiente Salvador de nossas vidas. Esse, irmãos, esse ato de conversão, quando Deus converte os nossos corações e nos chama para um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, então a vida destes que passam pela conversão é diferente. Então, diz o seguinte, no sentido de que quanto ao trato passado, ou seja, após a conversão, não é? Após ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho, 3 aspectos. Primeiro, vos despojeis do velho homem. A gente entende que se somos
cristãos vivemos de acordo com Cristo. Como o próprio Paulo afirmou em outra ocasião: agora, pois, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O apóstolo João, no seu evangelho, uma vez declarou que o que importa é que Cristo cresça e eu diminua. O próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos, respondendo ao questionamento de um certo jovem, disse que para alcançar o reino de Deus, negue-se a si mesmo, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Essa é o caminho, é a verdade do Evangelho. Irmãos, negar-se a si mesmo. Enquanto o grande filósofo Sócrates tem uma máxima popularmente conhecida, né? Conheça-te a ti mesmo. Zenon, com outra máxima, domina-te a ti mesmo. O Senhor Jesus Cristo já declara: negue-se a si mesmo. Quem entra numa nova relação com Deus vive a vida de Deus, a vida planejada por Deus, a vida orientada por Deus em sua palavra. Portanto, em contraste com quem vive uma vida de impiedade, uma vida no pecado, diz a palavra do Senhor: que vos despojeis do velho homem. Vocês deixem a vida que viviam no passado, a ética do desejo, uma vida que é orientada que era orientada pelos vossos próprios pensamentos, pelos seus próprios desejos. Vos despojeis do velho homem. Em segundo lugar, versículo 23: e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. E essa instrução é para a vida toda, irmãos. A gente precisa constantemente renovar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Eu questiono pessoas que declaram ter vivido uma vida cristã há mais de 30 anos, há mais de 50, outros há mais de 60. Conheço gente que já teve uma experiência cristã, uma vida cristã de mais de 80 anos, e eu desconfio, irmãos, de supercrentes ou de pretensos supercrentes que acham que tudo que tinham que aprender da Bíblia já aprenderam, que tem uma espiritualidade saudável, definida, e não tem mais nada para aprender. Irmãos, não é verdade. Não é verdade. Durante toda a nossa vida cristã, nós temos que buscar o conhecimento de Deus. Nós temos que abrir a mente e o coração para compreendermos a vontade de Deus. E esse conhecimento, irmãos, não tem fim. Esse conhecimento não tem fim. Toda vez que nos debruçamos, irmãos, na palavra de Deus, e lemos um texto, muitas vezes lido 2, 3, 10 vezes, toda vez que lemos outras verdades espirituais que a gente não tinha visto anteriormente, a gente passa a entender, e isso vai renovando o nosso espírito, irmãos. Então, quem é de Deus, quem tem uma vida cristã, irmãos,
busca constantemente renovar o seu entendimento, a sua compreensão da vida cristã, segundo instruído pela Bíblia Sagrada. E por último, em terceiro lugar, versículo 24: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, o terceiro aspecto é que é o oposto de quem vive uma vida de impiedade, que é um caminho completamente diferente de quem vive uma vida de pecado. É aquele que é revestido do novo homem. Essa aqui é uma referência, irmãos, também à conversão. Os irmãos devem recordar muito bem do encontro de Jesus com Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3. Nicodemos estava curioso, talvez espiritualmente mais despertado, querendo conhecer aquele homem que famoso, era comentado na cidade de Jerusalém. E escondido, ele vai ao encontro de Jesus Cristo, começa a bajular Jesus Cristo, dizendo: eu sei que você é um mestre, é um rabino, é um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer as coisas que o Senhor faz. Aí Jesus, que conhece o coração humano, que sonda e conhece os nossos corações, deu uma cortada em Nicodemos, como alguém que quer ir direto ao assunto, e diz assim para Nicodemos: Nicodemos, vamos ao assunto que interessa. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se alguém não nascer da água e do Espírito Santo, não pode se achegar a Deus. Nicodemos não teve compreensão espiritual, é claro, e Jesus então fala acerca de um novo nascimento. Quem passa, irmãos, pela conversão de verdade, irmãos, não vive numa prática viciosa de pecado, não vive numa vida de impiedade, achando que tudo é normal. Eu sou pastor, não estou dizendo que o crente é um santarrão, que um cristão não peca. Isso não é verdade. Eu sou pastor e só Deus sabe as lutas que eu tenho para manter uma vida de santidade, de integridade na presença de Deus. Os valores cristãos, os princípios por Deus estabelecidos em sua palavra, são um grande desafio para o meu coração, para a minha vida. E também é um grande desafio para a sua vida. Mas o fato é que se verdadeiramente experimentamos a conversão, verdadeiramente pertencemos a Deus, que verdadeiramente somos cristãos, então nós não vamos viver como vivíamos anteriormente na nossa vida de pecado. Nós vamos deixar a nossa vida de pecado. Nós vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos dia a dia de forma mais intensa e mais profunda quem é Deus e qual o seu propósito e qual é a sua vontade para as nossas vidas. E dia a dia nós vamos nos revestir de um novo homem, de uma nova forma de viver, uma nova ótica
maneira de enxergar o mundo, uma nova cosmovisão que nos faz enxergar o mundo sob a ótica de Deus, sob a ótica das Escrituras Sagradas. Quero encerrar aqui, irmãos, dizendo que não é somente neste texto de Efésios, mas em tantos outros textos das Escrituras, nós vemos a distinção, a diferença de quem vive uma vida de pecado, como alguém que não é cristão, que não conhece o Cristo, que não ama o Cristo, que não obedece o Cristo, para aqueles que se dizem convertidos, que se dizem crentes. Que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida, a fim de que nós, de fato, demonstremos na prática que somos de Jesus. Que este isolamento que nos distancia do templo também não nos distancie de Deus e de sua palavra. Em nome de Jesus, nesses dias em que a gente não pode estar juntos no templo, não negligencie as virtudes espirituais, as disciplinas espirituais, que você se alimente da palavra de Deus e cresça espiritualmente. Este é um tempo, com esta pandemia, irmãos, é um tempo de reavaliarmos, de revermos de fato a nossa vida cristã. Deus abençoe a sua vida e que Deus encontre em mim e em você um crente segundo o seu coração. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e peço a Deus para que eles possam estar livres dessa tempestade que está no nosso meio. Mas tudo isso vai passar em nome de Jesus. É só confiarmos. Para isso eu vou ler esta palavra do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Vamos viver, meus irmãos, vamos confiar no Senhor, que a tempestade vai passar. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Graça e paz, irmãos. Gostaria de dizer que no momento de incerteza que nós estamos vivendo, nós sentimos bastante saudade dos irmãos e gostaria de dizer que nós sentimos bastante falta, principalmente da quarta-feira no culto, no domingo na escola dominical e também no domingo à noite no culto. Eu gostaria de deixar o versículo da palavra de Deus que se encontra nos 2 primeiros versículos do Salmo 121, que nos diz assim: Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Na realidade, o nosso socorro vem do Senhor. Gostaria de deixar um abraço a todos e dizer que até breve nós estaremos juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, irmãos. Gostaria de dizer que estou com muita saudade dos irmãos da igreja onde nós reunimos para congregar e cultuar ao Senhor. Quero dizer também que estou com muita saudade dos irmãos do grupo de louvor. Espero que todos estejam bem e que em breve nos encontraremos novamente para louvar e adorar ao Senhor. Quero agradecer as orações dos irmãos por nós. Que Deus vos abençoe. Amém. Pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Que o Senhor esteja visitando cada um nesses dias difíceis que nós temos passado, nessa distância de há mais de 2 meses que a gente não se vê, não se reúne. A saudade é grande, mas a gente precisa ter um pouco de paciência, né? Meu desejo é que o Senhor abençoe a cada um de vocês, que Ele alcance a cada um com a paz que Ele pode nos dar, a paz que excede todo entendimento, esteja no coração de cada um dos irmãos. Esse é o meu desejo. Nesses dias difíceis que nós temos passado,
Eu quero fazer minha as palavras do profeta Jeremias, quando ele, em meio à calamidade que estava passando a sua nação, ele disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, que nós possamos ter esse mesmo sentimento, nesses momentos difíceis, que nós possamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, ou a nossa esperança, que é o Senhor Jesus, que Ele está conosco, no meio de toda essa situação e tribulação que nós temos vivido, e devemos esperar nele que dias melhores virão, que nós possamos encher o nosso coração com essa esperança, e que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, e em breve estaremos novamente juntos para adorar o seu nome. Um grande abraço e até breve. Graça e paz, irmão. Graça e paz, meus irmãos. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Estamos andando pelo vale da sombra da morte, mas Ele é o nosso pastor e tem cuidado de cada um de nós. Para vocês, meus irmãos queridos, saudades. Meus irmãos, eu quero deixar essa palavra aqui que eu levo sempre comigo. Nesse momento, eu achei bom compartilhar com vocês. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Graça e paz, irmãos. Para mim é um prazer estar falando com os irmãos, Eu e toda a minha família. Quero desejar a vocês aí que Deus dê saúde a cada um de vocês. Eu sei que é um dia difícil, Estamos passando meses, 2 meses difícil de distanciamento, mas isso é para o nosso bem, E que nós possamos estar preparados, Preparado que eu falo é sempre não deixando de estar vendo o estudo bíblico que o nosso pastor tem passado para nós, cada um de nós, que nós possamos estar estudando e que nós possamos não só seja só ouvinte, mas também seja praticante da palavra, daquilo que o pastor tem passado, Que Deus tem passado para o pastor e o pastor tem passado para nós. Que nós possamos cada vez mais buscar o Senhor, E eu quero deixar um versículo para a amada igreja, que encontra-se em Salmo 146, versículo 2, que fala: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que nós possamos sempre estar adorando ao Senhor, mesmo nas dificuldades, nas circunstâncias. Sabemos que a dificuldade existe, mas sabemos que também temos um Deus que é todo poderoso, que está conosco agora e para sempre. Um beijo para toda a nossa igreja. Beijo. Tchau. Tivemos a oportunidade hoje de ouvir as palavras de saudação de, acredito que mais de 10 famílias, e na próxima semana outras famílias vão poder saudar a igreja, tá certo? Até terminarmos o contato com todas as famílias da igreja. Foram 10 famílias na semana passada, umas 10 famílias hoje, e no próximo culto, dia 31, mais umas 10 famílias darão aí a sua palavra de saudação. Desejo que os irmãos tenham uma boa semana, em nome de Jesus. Eu estou ligando, como já afirmei, para 15 famílias por semana, para saber o que está acontecendo. Inclusive, irmãos, algumas, não muitas, mas algumas famílias da igreja tiveram coronavírus. Não soube de ninguém que teve sintomas graves da doença, mas tiveram que tratar várias famílias da igreja. Então, pastoreando a igreja pelo telefone, pelo WhatsApp, pela internet, a gente está sabendo um pouco do que está acontecendo com as famílias da igreja, tá certo? Então, Deus abençoe a todos,
Nesta próxima semana, estarei entrando em contato com mais 15 famílias, esperando ter pelo menos uns 10 vídeos de saudação para postar no próximo culto, no dia 31. Deus abençoe a sua vida. Viva na presença do Senhor. Agora, mesmo com quem já falei ou não, se você estiver passando por uma aflição, por uma crise de ansiedade, entre em contato comigo. Eu estarei orando com você, pastoreando à distância. Entre em contato e, irmãos, nós vamos continuar juntos em unidade, pois somos um só corpo. Oremos. Pai querido, conceda uma ótima semana, ó Deus, ao teu povo, à tua igreja. Já estamos enjoados, ó Deus, cansados de tanto isolamento, de tantas incertezas, ó Deus, de nossa vida que parece ter virado de pernas para o ar, fugiu do nosso controle. Projetos, alvos, objetivos, planejamento. E, ó Deus, muitas famílias ficaram profundamente abaladas com a situação. Ó Deus, em nome de Jesus, visita o teu povo e realiza, Pai, em nome de Jesus, milagres e maravilhas, revertendo as circunstâncias adversas nas nossas vidas e fazendo com que, ó Deus, a despeito das circunstâncias que esperamos que sejam melhores, mas a despeito das circunstâncias, ó Deus, a gente de fato esteja firme no Senhor, que a gente encontre a nossa alegria, a nossa satisfação no Senhor. Portanto, ó Deus, visite a todos os que nos ouvem, concedendo-nos uma semana de paz. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão, a visitação, a unção do Espírito Santo esteja conosco, o povo de Deus virtualmente reunido e também o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.